Quando abrimos o capítulo 8 de Mateus, encontramos Jesus descendo da montanha, logo após o Sermão do Monte, um momento marcante no seu ministério. Esse sermão foi repleto de ensinamentos que revelaram o coração do reino de Deus. E assim que Jesus desce, a narrativa nos leva a um encontro inusitado, mas repleto de significado. Logo no versículo 1, lemos que grandes multidões o seguiam. E isso não é por acaso. Imagine a cena. Após um discurso poderoso, a multidão se aglomera ao redor de Jesus, ansiosa por ver, ouvir e, quem sabe, experimentar mais do que apenas palavras. A expectativa era palpável. Mas logo depois surge alguém à frente, uma pessoa que era desprezada pela sociedade, um leproso. A lepra, naquela época, não era apenas uma doença física, mas também espiritual e social. O indivíduo leproso era visto como impuro, praticamente um pária. De acordo com a lei de Moisés, a lepra tornava a pessoa cerimonialmente impura, forçando-a a viver isolada, sem contato com a família, amigos ou qualquer tipo de vida comunitária. Ele tinha que viver afastado do povo, gritar impuro, impuro caso alguém se aproximasse e, em muitos casos, era condenado a uma existência solitária e desumana. Mas ao invés de manter distância como era esperado, esse leproso toma uma atitude ousada. No versículo 2, ele se aproxima de Jesus, ajoelha-se diante dele e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essas palavras carregam uma profundidade incrível. Primeiro, esse homem reconhece a autoridade de Jesus ao chamá-lo de Senhor, o que indica uma reverência e talvez até mesmo uma compreensão de quem Jesus realmente era, algo que muitos ao redor ainda não tinham entendido completamente. Além disso, sua frase, se quiseres, não deixa de ser uma prova de fé e de humildade ao mesmo tempo. Ele não exige, não impõe. Ele se submete à vontade de Jesus. É como se ele dissesse: eu sei que tu podes, só quero saber se tu desejas. Esse tipo de fé é especial, porque o leproso demonstra um entendimento claro de que Jesus tem o poder absoluto, mas que esse poder é exercido de acordo com a sua própria vontade. Então, Jesus responde de maneira que talvez nenhum outro judeu piedoso daquela época ousaria fazer. No versículo 3, Jesus estende a mão e toca o homem, dizendo: quero ser purificado. Aqui temos um ato revolucionário. Para nós, que vivemos em uma cultura onde o toque é algo comum, pode ser difícil captar o peso desse gesto. Mas no contexto judaico, tocar um leproso era algo impensável. O toque, naquele tempo, tinha muito mais do que um simples valor social. Ele significava conexão e proximidade. E para Jesus, tocar um leproso significava ultrapassar as barreiras da impureza cerimonial que todos temiam. Na verdade, de acordo com a lei, esse toque deveria teoricamente tornar Jesus impuro. No entanto, ao invés de ser contaminado pela lepra, é Jesus quem transmite a cura e a pureza ao homem doente. Esse toque, portanto, não é apenas um ato de compaixão. Ele é um símbolo de como o poder de Cristo é superior às leis da purificação e da doença. Ele está demonstrando que, com ele, a graça suplanta a condenação da lei, que com ele a cura não é só possível, ela é completa e perfeita. Aqui vemos Jesus quebrando paradigmas e levando a graça ao extremo. Esse simples toque nos diz que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Quando Jesus diz, quero ser purificado, a cura é imediata. O versículo 3 deixa claro que a lepra desaparece na hora, e o homem fica completamente limpo. Essa palavra limpo tem um peso duplo. Ela significa não só uma cura física, mas também uma restauração espiritual e social. O homem agora está livre para retornar à sociedade, à sua família e, principalmente, ao templo, para adorar a Deus. É a reconciliação em todas as esferas da vida, não apenas uma cura externa. Por fim, no versículo 4, Jesus dá uma ordem específica ao homem curado. Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Aqui Jesus está seguindo a lei mosaica à risca. A lei exigia que um leproso curado se apresentasse ao sacerdote para ser oficialmente declarado puro, para que pudesse ser reintegrado ao convívio social e à adoração no templo. Esse ato também exigia uma oferta, um sacrifício, como reconhecimento da purificação que ele havia recebido. Essa orientação de Jesus para ir ao sacerdote não é apenas um detalhe, é uma maneira de validar a cura segundo as tradições de Israel e um testemunho para os líderes religiosos, pois eles mesmos veriam que algo extraordinário estava acontecendo por meio de Jesus. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, e ele respeita a tradição judaica mesmo ao operar algo que ultrapassa a compreensão comum.
Após a cura do leproso, Mateus nos conduz a um novo evento no ministério de Jesus, ainda no capítulo 8, onde ocorre um encontro surpreendente entre Jesus e um centurião romano, um oficial do exército de ocupação. É interessante notar como Mateus organiza esses relatos, mostrando a universalidade do poder de Jesus sobre a doença, a morte e as fronteiras culturais e religiosas da época. Os versículos 5 a 13 narram essa história com uma riqueza de detalhes que nos ajuda a compreender a profundidade do ministério de Cristo. O versículo 5 nos conta que ao entrar em Cafarnaum, Jesus foi procurado por esse centurião. Para entender o contexto, precisamos lembrar que um centurião era um oficial responsável por 100 soldados do exército romano. Ele representava a autoridade imperial e, para o povo judeu, era um símbolo da opressão e da ocupação romana. Para os judeus, ter contato próximo com um gentio, ainda mais com alguém dessa posição, era algo impuro e evitado. No entanto, esse centurião se aproxima de Jesus, um judeu, com uma postura de humildade que era rara para alguém em sua posição. Ele não chega com ordens ou com uma atitude de superioridade. Ele vem com um pedido sincero. No versículo 6, o centurião expõe sua necessidade. Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Notemos, em primeiro lugar, o termo que ele usa, Senhor. Esse título não é uma mera formalidade. Ele revela o respeito e a fé que o centurião deposita em Jesus. A palavra em si, na cultura da época, era usada tanto para um mestre quanto para o próprio Deus. É possível que o centurião não compreendesse totalmente quem Jesus era, mas ele sabia que Jesus tinha poder para curar. E mais impressionante ainda é o fato de que ele intercede por um servo. Na sociedade romana, um servo era quase como uma propriedade, sem grandes vínculos afetivos com o patrão. Esse centurião, porém, demonstra compaixão, quebrando as expectativas de sua época. Jesus, em sua prontidão, responde no versículo 7. Eu irei e lhe darei saúde. Este é um momento de generosidade sem barreiras. Jesus estava disposto a ir até a casa de um gentio para curar o servo, algo que os judeus ortodoxos evitariam a todo custo, pois isso poderia tornar alguém impuro. Mas para Jesus, a compaixão e a misericórdia ultrapassam qualquer convenção religiosa ou cultural. Ele está disposto a cruzar essas barreiras, porque para ele, a necessidade de alguém que crê não pode ser ignorada. Contudo, o centurião surpreende ainda mais. No versículo 8, ele responde: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Essa declaração do centurião é uma das maiores demonstrações de fé em todo o Novo Testamento. Ele reconhece sua indignidade e não tenta fingir ser algo que não é. Ao dizer não sou digno, ele se coloca em uma posição de humildade, reconhecendo a santidade de Jesus. E mais, ele compreende que o poder de Jesus é tão grande que uma palavra é suficiente para realizar a cura. O centurião entende a autoridade espiritual de Jesus de uma forma que muitos judeus da época não conseguiam ver. No versículo 9, ele explica a lógica por trás de sua fé. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. O centurião compara a autoridade que tem sobre seus soldados com a autoridade de Jesus sobre a doença e o mundo espiritual. Assim como seus soldados obedecem suas ordens sem questionar, ele sabe que o poder de Jesus sobre a doença é semelhante. Um simples comando é suficiente. Esta analogia mostra que o centurião reconhecia a estrutura de autoridade que vinha de Deus e via Jesus como alguém que possuía essa autoridade suprema. A reação de Jesus a essa fé é marcante. No versículo 10, lemos: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse é um momento raro nos evangelhos. Jesus se maravilha com a fé desse homem, o que mostra que a fé genuína pode ser encontrada onde menos esperamos. Ele faz uma comparação com o povo de Israel, destacando que mesmo entre os judeus, a fé daquele centurião era singular e digna de destaque. Aqui vemos um prenúncio de que o reino de Deus seria aberto não apenas aos judeus, mas a todas as nações. Pois a fé não tem fronteiras raciais ou religiosas. Jesus então profere uma mensagem poderosa no versículo 11. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse versículo é uma profecia sobre a inclusão dos gentios no plano de salvação.
Jesus está dizendo que pessoas de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, se unirão aos patriarcas na mesa celestial. Isso revela a natureza inclusiva do reino, onde todos que têm fé serão bem-vindos, independentemente de sua origem. Jesus está quebrando as barreiras exclusivistas e anunciando que o reino de Deus é para todos os que crerem. Contudo, no versículo 12, ele adverte: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse é um aviso sério e sombrio. Jesus deixa claro que aqueles que pertencem ao povo de Israel, mas que não possuem fé verdadeira, serão excluídos do reino. Essa declaração serve como um alerta para todos. Não é a linhagem ou a tradição que garante o acesso ao reino, mas a fé genuína e a submissão à autoridade de Deus. Continuando no capítulo 8 de Mateus, agora nos versículos 14 a 17, temos a sequência dos atos milagrosos de Jesus, mas desta vez em um ambiente mais íntimo. Aqui, vemos Jesus se movendo da multidão para a casa de um de seus discípulos, Simão Pedro. Essa passagem revela não apenas o poder de Jesus, mas também seu cuidado pessoal e próximo, tocando a vida de seus seguidores de forma direta e significativa. No versículo 14, lemos que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Este detalhe é revelador. A casa de Pedro, em Cafarnaum, era um lugar onde Jesus muitas vezes encontrava refúgio. E ao entrar, ele encontra a sogra de Pedro enferma. Naquele tempo, a febre era vista como algo potencialmente fatal, pois sem os avanços da medicina moderna, muitas doenças se agravavam rapidamente. Essa febre era, portanto, motivo de preocupação para a família de Pedro, que não sabia como ajudar. Mas, ao contrário de qualquer outra pessoa, Jesus não se intimida pela enfermidade. No versículo 15, encontramos um detalhe significativo sobre o método de cura de Jesus. E ele tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e serviu-os. Esse simples gesto, tocar na mão dela, é muito significativo. Assim como ele tocou o leproso, desconsiderando as regras de pureza, aqui Jesus demonstra que sua autoridade ultrapassa qualquer limitação imposta pela doença. O toque de Jesus transmite cura e restauração, e imediatamente a febre a deixa. Esse milagre também aponta para o poder restaurador de Cristo, pois a sogra de Pedro não apenas se levanta, mas imediatamente começa a servi-los. Isso sugere uma recuperação completa e instantânea. Não é apenas uma melhora gradual, é uma cura total que a capacita a voltar às atividades normais, algo incomum e extraordinário para os padrões de qualquer época. O versículo 16 amplia a dimensão dos milagres de Jesus ao dizer: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Perceba que a narrativa nos informa que isso aconteceu ao anoitecer. Esse detalhe é interessante, pois nos lembra das restrições sabáticas que provavelmente haviam terminado com o pôr do sol, permitindo que as pessoas viessem até Jesus sem violar as leis de descanso do sábado. A multidão começa então a trazer muitos que estavam atormentados por espíritos malignos e que sofriam de várias enfermidades. Aqui vemos o poder absoluto de Jesus sobre as forças do mal e sobre as doenças físicas. Com apenas uma palavra, ele expulsa os espíritos malignos. Jesus não precisa de rituais elaborados, encantamentos ou qualquer outro método comum para a época. Sua palavra é suficiente. Esse poder de expulsar demônios e curar enfermidades demonstra que ele não apenas cura o corpo, mas também traz libertação espiritual. As duas coisas andam de mãos dadas no ministério de Cristo. O versículo 17 conclui essa passagem com uma citação das Escrituras, mostrando que tudo o que Jesus fez tinha um propósito profético. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, ao registrar esse evento, nos lembra da profecia em Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor, ele que levaria sobre si o sofrimento e as enfermidades do povo. Através desse cumprimento profético, Jesus é revelado como o Messias prometido, o que não apenas traria palavras de conforto, mas que pessoalmente carregaria e aliviaria as dores humanas. Esse cumprimento da profecia de Isaías é profundo, pois não se limita apenas a uma cura física ou libertação espiritual. Ele aponta para a obra redentora completa de Jesus. Ele não só cura, mas toma sobre si o sofrimento humano, algo que seria plenamente realizado na cruz. Aqui vemos a compaixão de Jesus de maneira tangível.
Ele se envolve diretamente com o sofrimento das pessoas, e ao fazer isso, ele nos aponta para a sua missão redentora. Cada ato de cura é uma antecipação da cura maior que ele traria para a humanidade, vencendo não apenas a doença e os demônios, mas também o pecado e a morte. Essa passagem nos ensina sobre o caráter de Jesus, que vê a necessidade do indivíduo e da multidão com igual compaixão. Seja no ambiente privado, como a casa de Pedro, ou em público, diante das multidões, Jesus revela que seu reino alcança todos aqueles que precisam de cura e libertação. Continuando no capítulo 8 de Mateus, agora nos versículos 18 ao 27, encontramos uma série de episódios que revelam um pouco mais sobre o compromisso exigido de quem deseja seguir Jesus, bem como seu domínio absoluto sobre as forças da natureza, evidenciando ainda mais sua autoridade divina. No versículo 18, vemos que Jesus, vendo a multidão ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Essa ordem parece simples, mas revela algo importante. Jesus frequentemente se retirava das multidões para passar tempo em comunhão com o Pai ou para ensinar de maneira mais próxima aos seus discípulos. O outro lado do Mar da Galileia era um local menos povoado, permitindo um momento de descanso e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de continuar a sua missão em outras regiões. Enquanto Jesus se prepara para partir, no versículo 19 surge um escriba que se aproxima e diz: "Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores." Esse escriba, uma autoridade religiosa e conhecedor da lei, demonstra um desejo de seguir Jesus. No entanto, Jesus não responde com entusiasmo imediato. Ele sabe que seguir a ele exige um compromisso genuíno e profundo. Então, no versículo 20, Jesus responde: "As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Com essa resposta, Jesus deixa claro que segui-lo não é algo confortável ou fácil. Ele não promete uma vida de segurança material ou de conveniências. Pelo contrário, ele mostra que o discipulado implica uma vida de renúncia e desapego. Ele próprio, o Messias, vive sem um lar fixo, dependendo da provisão de Deus e da hospitalidade dos outros. Jesus deixa claro que o verdadeiro seguidor deve estar pronto para abrir mão de qualquer estabilidade terrena. No versículo 21, aparece outro potencial discípulo que diz: "Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai." A resposta de Jesus no versículo 22 pode soar dura: "Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos." Essa resposta exige uma compreensão mais profunda do contexto. No Oriente Médio Antigo, cuidar dos funerais e honrar os pais era uma prioridade cultural e religiosa muito forte. No entanto, a frase "sepultar meu pai" não significa necessariamente que o pai desse homem estava morto. Pode significar que ele desejava permanecer em casa até que seu pai falecesse, para depois seguir Jesus. Jesus, então, usa essa expressão para mostrar que seguir a ele exige um compromisso imediato e prioritário. Em outras palavras, o chamado para o reino de Deus sobrepõe-se até mesmo aos laços e deveres familiares. Logo após esses ensinamentos sobre o compromisso, a narrativa muda de cena e nos leva a um momento de extrema tensão e, ao mesmo tempo, de revelação sobre quem Jesus realmente é. No versículo 23, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Esse é um barco pequeno, típico dos pescadores da época, adequado para o Mar da Galileia, que era mais um grande lago do que um mar propriamente dito. No entanto, esse lago era conhecido por suas tempestades repentinas e violentas, devido à sua localização e condições climáticas, o que torna os eventos seguintes ainda mais dramáticos. No versículo 24, lemos que "eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo." Essa tempestade é descrita como grande, uma palavra que implica um perigo real e iminente. Os discípulos, muitos dos quais eram pescadores experientes, percebem o perigo e temem pela própria vida. E, enquanto a tempestade faz o barco balançar, Jesus está dormindo. Esse detalhe não é apenas uma descrição física, mas revela a confiança total de Jesus no cuidado do Pai. Sua serenidade é um contraste gritante com o pânico dos discípulos, mostrando que ele está em perfeita paz, mesmo em meio ao caos. No versículo 25, os discípulos, tomados pelo medo, o despertam dizendo: "Senhor, salva-nos, que perecemos." Essa exclamação dos discípulos é tanto um pedido de socorro quanto uma confissão de sua própria incapacidade de enfrentar a situação. Eles sabem que Jesus tem poder, mas ainda não compreendem plenamente o alcance de sua autoridade. Eles clamam a ele, reconhecendo-o como Senhor,
mas ainda com uma fé misturada com medo e dúvidas. Então, no versículo 26, Jesus responde aos discípulos: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Essa repreensão gentil revela que, mesmo após os milagres e ensinamentos que já haviam presenciado, os discípulos ainda não haviam alcançado uma fé plena. A tempestade, nesse caso, não é apenas um fenômeno natural, mas também uma prova de fé para os seguidores de Jesus. Em seguida, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Aqui, o poder de Jesus se manifesta de forma surpreendente. Ele não apenas acalma os discípulos. Ele literalmente ordena ao vento e às ondas que cessem, e o mar se acalma instantaneamente. Essa autoridade sobre a natureza não era algo que qualquer pessoa poderia demonstrar. Para o judeu comum, o mar simbolizava o caos e o perigo, algo que somente Deus poderia controlar. Então, quando Jesus fala e a tempestade cessa, ele está mostrando de forma clara e visível que ele possui o poder divino sobre a criação. No versículo 27, lemos a reação dos discípulos. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: "Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Essa pergunta revela que os discípulos estão começando a perceber a identidade de Jesus, mas ainda não compreendem plenamente quem ele é. A narrativa do capítulo 8 de Mateus culmina com um episódio poderoso e perturbador, que revela o impacto de Jesus até mesmo sobre as forças espirituais malignas. Nos versículos 28 a 34, vemos Jesus e seus discípulos chegando ao outro lado do Mar da Galileia, na região dos Gadarenos, onde ocorre um encontro dramático com 2 homens possuídos por demônios. No versículo 28, Mateus nos diz que, ao chegar à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Esses homens viviam em sepulcros, o que já indica seu isolamento e a gravidade de sua condição. Os sepulcros eram lugares impuros, de morte, onde ninguém se aventurava a entrar. Isso representava a situação espiritual desses homens. Estavam aprisionados em uma escuridão que os afastava completamente da vida comunitária, da família e, sobretudo, de Deus. A força e a ferocidade que eles demonstravam, impedindo qualquer um de passar por aquele caminho, revelam o quão dominados estavam por forças malignas. No versículo 29, ao verem Jesus, os demônios dentro desses homens exclamam: "Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Essa declaração é significativa, pois mesmo as forças demoníacas, inimigas de Deus, reconhecem Jesus como o Filho de Deus e sabem da sua autoridade e poder. Além disso, a expressão "antes do tempo" indica que eles têm consciência de que há um tempo estabelecido para o juízo final, quando serão punidos definitivamente. Eles percebem a presença de Jesus como uma ameaça ao seu domínio temporário sobre aqueles homens e talvez sobre o próprio mundo. Jesus é reconhecido como a autoridade que poderia encerrá-los em tormento, e sua reação é de medo e submissão, pois sabem que sua presença representa o fim de qualquer ilusão de poder que possam ter. Nos versículos 30 e 31, encontramos a súplica dos demônios. E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: "Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos." Essa solicitação dos demônios para entrar nos porcos mostra seu desespero e a inevitabilidade de sua expulsão. Eles sabem que Jesus não permitirá que continuem atormentando aqueles homens, e então pedem para entrar nos porcos, talvez buscando algum tipo de abrigo temporário, mesmo que isso signifique ocupar corpos de animais impuros. Os porcos, para os judeus, eram considerados impuros, e essa cena apenas reforça o quão degradante é a atuação desses demônios. No versículo 32, Jesus responde de forma direta e autoritária: "Ide." Com apenas uma palavra, Jesus expulsa os demônios. Esse comando curto e direto demonstra a autoridade absoluta de Jesus sobre as forças malignas. Os demônios saem dos homens e entram nos porcos, que imediatamente se precipitam de um despenhadeiro, caindo no mar e morrendo nas águas. Essa cena é tanto uma liberação para os homens possuídos, quanto uma ilustração do poder destrutivo dos demônios, que sem uma vítima humana para atormentar, levam os porcos à destruição. Esse episódio serve para mostrar que o propósito das forças malignas é sempre a destruição, mas que diante do poder de Cristo, eles não têm escolha a não ser obedecer e partir. No versículo 33,
Os que cuidavam dos porcos fogem e vão à cidade para relatar tudo o que aconteceu, especialmente o que ocorrera com os endemoninhados. A reação dos pastores dos porcos é compreensível, pois eles testemunharam um poder sobrenatural que ultrapassava sua compreensão. E no versículo 34, lemos que, e eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Este é um desfecho intrigante e até triste. Apesar do milagre impressionante da libertação dos homens possuídos, os moradores da região reagem com medo e rejeição, pedindo que Jesus se retire. Esse pedido provavelmente reflete o impacto financeiro da perda dos porcos, que representavam uma fonte de renda para a comunidade. Além disso, a presença de Jesus e seu poder avassalador eram perturbadores para eles, algo que poderia colocar em risco as estruturas de sua vida cotidiana. Assim, o capítulo 8 de Mateus encerra com uma mistura de milagres, poder e, surpreendentemente, rejeição. Jesus demonstrou sua autoridade sobre doenças, forças espirituais e até sobre a própria natureza. Mas apesar das manifestações de seu poder, nem todos estão dispostos a aceitá-lo. Mesmo diante de sinais inegáveis de seu senhorio, algumas pessoas preferem manter a segurança de sua rotina e evitar o desafio que a presença de Cristo traz. Isso nos lembra que a mensagem e o ministério de Jesus sempre exigem uma resposta, e essa resposta pode revelar o que realmente valorizamos e tememos. A conclusão do capítulo 8 é uma poderosa ilustração de quem Jesus é, o Filho de Deus, que traz cura, paz e libertação. Ele desafia as normas religiosas, confronta o poder das trevas e exige uma entrega total daqueles que desejam segui-lo. Com cada milagre e encontro, Jesus não apenas revela o reino de Deus, mas também a profundidade da fé que ele espera dos seus seguidores. Essa série de eventos nos leva a refletir sobre a nossa própria resposta ao chamado de Cristo e até que ponto estamos dispostos a abrir mão de nossas seguranças para experimentar o seu poder transformador em nossas vidas. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.